Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro do workshop Práticas Inclusivas na Educação Infantil, Professores Iniciantes. Meu nome é Suelen, vou acompanhar vocês nessa jornada pela nossa formação. E agora, retomando os nossos próximos encontros, quais serão as datas? Então, nosso próximo encontro será no dia 20 de maio, que será o nosso terceiro encontro, e o nosso quarto encontro será no dia 19/6. Lembrando aqui novamente, vocês, caso não possam assistir durante as datas, fiquem tranquilos que a formação estará disponível para você assistir quando você puder, de forma tranquila. É muito importante que você assista essa formação. Então, se você não conseguir na data, fique tranquilo, você pode assistir em um outro momento de forma tranquila, voltar o vídeo, fazer suas anotações, então fique bem tranquilo com relação a isso. E retomando o nosso encontro anterior, vou retomar um pouquinho do que a gente conversou no nosso primeiro encontro. Então, nós vimos 2 vídeos muito bacanas, reflexivos, sobre a nossa educação infantil, o nosso olhar enquanto professor para essa criança com deficiência. Falamos dessa concepção de criança, é uma criança que narra, curiosa, que brinca, porém nós precisamos oportunizar momentos, experiências para que essa criança possa explorar, ser a criança curiosa, ser a criança protagonista. Falamos sobre planejamento, esse planejar antes de conhecer a sua turma, a sua criança, quais são as necessidades dela, para poder planejar, oportunizar experiências para trabalhar determinadas habilidades com a sua criança. Falamos um pouquinho sobre os espaços, esses cantos, as nossas propostas recorrentes, falamos dos nossos eixos norteadores, lembram quais são os 2 eixos que norteiam o nosso trabalho? As brincadeiras e as interações, que nós precisamos oportunizar essas experiências que elas aprendem por meio de brincadeiras e interações. Então foram muitas coisas, muitos aprendizados no nosso primeiro encontro. Mas se você não pôde assistir, se você perdeu, mire a câmera do seu celular, aí que está passando para você nesse QR Code, e assista o nosso primeiro encontro. É muito importante que você assista esse primeiro encontro depois do nosso segundo encontro, porque cada encontro um complementa o outro. Então é muito importante que você assista a todos os encontros. Então, se você perdeu o primeiro encontro, mire a câmera do seu celular e assista esse primeiro encontro, que nós falamos sobre muitas questões bem importantes para suas práticas cotidianas. E lembram que nós comentamos no final, deixamos uma tarefinha para vocês, um momento de observação da minha criança com deficiência, o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela dorme, qual é o seu brinquedo preferido. Nós precisamos conhecer a nossa criança. Para eu poder planejar, ou lá quando eu for fazer o PEI dessa criança, eu preciso ter informações sobre ela, eu preciso conhecer para eu planejar as minhas propostas recorrentes e contemplar a minha criança com deficiência no meu planejamento. Então, o que ela gosta? Então, nós deixamos essa tarefinha para você, para olhar de pertinho nas propostas, nesses momentos em que a criança está no espaço externo, o que ela não gosta, alguma textura, tem algo ali que desregula. Talvez ela precise de uma rotina. Então, era essa tarefinha de vocês. Se você não conseguiu fazer, tira um print da tela e faça como sugestão para que você observe. É um material de sugestão para que você observe a sua criança. Isso vai te ajudar, vai nortear o seu planejamento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse olhar, observar, conhecer a minha criança. Porque hoje vamos ter um cenário diferente aqui. Nós temos uma surpresa para vocês hoje. Nós temos uma convidada, um momento muito especial, e eu estou muito feliz de poder estar proporcionando esse momento para vocês, que nossa convidada vai estar representando todos vocês, professoras e professores da educação infantil, aqui hoje. Então, nosso convidado especial de hoje é a professora Michele, professora de educação infantil, que vai estar hoje aqui conosco para compartilhar a sua prática inclusiva com uma criança com deficiência que ela tem na turma dela, como ela conseguiu incluir
essa criança em todas as propostas. Então, Michele, seja muito bem-vinda, tá? Vou passar o bastão aqui para você. Estamos muito felizes em recebê-la. Acredito que vai ser um encontro muito rico, né? Muito emocionante e um momento de compartilhar, né? Michele, ela veio aqui hoje compartilhar o olhar dela, as práticas que são inspirações, né? Para você aí que está assistindo. O que às vezes a prática da Michele, você pode olhar e falar, acho que seria bacana com a minha criança também. Então hoje a Michele veio nos inspirar com a sua prática. Seja muito bem-vinda, Michele. Olá, Suelen, olá a todos que estão participando, né, desse momento de formação. Já de início eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse momento de diálogo, né, de relato de experiência, compartilhando um pouco, né, sobre as práticas inclusivas. E também eu quero parabenizar toda a coordenadoria de inclusão, né, pela iniciativa, né, em trazer o professor que está lá na sala, que vivencia todos os dias sobre a inclusão, trazer para essa fala, para essa escuta ativa. Acredito que é muito importante porque essa fala, ela traz visibilidade, né, sobre a importância de práticas inclusivas, sobre a importância, né, dessa prática numa adequação pedagógica, né. Então eu acho que traz muita visibilidade e já de início eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de compartilhar um pouco, né, o trabalho que é feito lá na unidade a qual eu atuo. Então já de início eu quero me apresentar. O meu nome é Michele Priscila. Eu sou do CEMEI Jornalista Juril de Plácido e Silva Carnaciale. Ele é mais conhecido como CEMEI Juril, pertence ao núcleo do Tatuquara. E esse ano eu, a professora Sandra Soncelli e a professora Kelly, nós compartilhamos com o Maternal 2, né, que são uma turma de 30 crianças e são crianças na faixa etária de 3 anos de idade. Por que eu digo compartilhar experiências, né? Porque não é apenas esse ano eu estou com as crianças do maternal, né? Nós somos professoras do maternal, mas é nessa relação de compartilhar experiência, a qual é uma relação de reciprocidade, né? Em qual eu ensino, né? Eu educo, né? Eu trago experiência para as crianças, mas as crianças também, através de uma escuta ativa, de um olhar atencioso, através de uma relação entre a criança e o professor, a criança também nos ensina. Então há essa relação de reciprocidade. Então eu falo assim que nós compartilhamos experiências. Já de início eu quero apresentar para vocês um vídeo, né? Uma criança, o nome dele é Davi e ele pertence ao Maternal 2. Ele é uma criança, enquanto as outras crianças estão no canto, né, diversificado, que tem outros cantos ali preparados para as crianças, o Davi com muita autonomia, né, e livremente, com muita intencionalidade, ele vai em frente ao espelho e ele começa, né, a interagir com ele começa a se perceber, né, ali ele se descobre e ele cria novas conexões com ele mesmo, né. Ele é uma criança que ele tem uma síndrome, né, chamada escoliose secundária artrogripótica, que tem a ver com essa rigidez do braço e da mão. Então ele possui essa limitação, né? Mas ele utiliza os pés, né, para realizar, né, as tarefas do dia a dia, de tudo que ele precisa. O Davi, ele é uma criança assim que ele é uma criança sorridente, ele é uma criança que ele tem muita autonomia e vocês vão ver posteriormente. Ele é uma criança que gosta de estar com as crianças, ele gosta de participar das propostas. Ele é uma criança que ele gosta também de vivenciar novas experiências, novas descobertas. Ele se alimenta muito bem, a fruta do Davi preferida é banana, né? Embora ele se alimente de outras frutas, mas a fruta preferida dele, ele demonstra que é banana. Ele gosta de ouvir música, a música preferida do Davi é A Baleia é Amiga da Sereia, né? Então ele também demonstra gostar, né, no momento de atividades com pintura artística, ele demonstra gostar das cores azul e verde. Então ele é uma criança que ele possui muita autonomia no dia a dia. E, né, Michele, eu estava escutando você falar e é justamente isso, é a proposta que nós sugerimos no encontro anterior, esse conhecer, observar essa criança. Aí eu estava escutando você falar, ele gosta, a fruta que ele mais gosta é banana. Isso é um observar, né? Saber, né, como que eu vou incluir o Davi na proposta. Eu sabendo o que ele gosta,
né? Como é tinta, é a banana, a fruta preferida dele. Então olha quantos elementos já, né? Essa professora observando ele nas propostas no dia a dia, já conhece um pouquinho do Davi. E esse é o nosso objetivo. Quando a gente vai lá no nosso planejamento, lá no nosso PEI, a gente precisa conhecer essa criança. Aí você pontuou muito bem aqui, o quanto você conhece, né, o Davi. E é importante também esse repensar, né? Porque a inclusão, ela não acontece apenas quando nós desenvolvemos propostas pedagógicas, né? A inclusão, ela começa desde quando essa criança entra, né, na unidade. Então, esse olhar atencioso para a criança, perceber quais são as preferências, o que essa criança gosta, né? Qual é o lugar do CMEI que essa criança se sente acolhida? Né? Às vezes a criança está agitada, né? Qual é o lugar do CMEI, nos espaços do CMEI, que essa criança se sente tranquila, fica calma? Então é importante esse olhar, né? Quando a criança já chega para nós no CMEI, né? Para que daí depois, né, a gente vai trabalhando em relação às preferências, de acordo com as preferências, nós vamos desenvolvendo propostas, né, mais inclusivas, proposta que a criança participe, que a criança seja incluída. Então esse olhar ali, ele começa já no início. Isso, Michele, gente, acolhimento. Essa é a palavra, acolhimento. Porque às vezes bate assim aquele desespero, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai incluir essa criança? Acolhendo, conhecendo o Davi. Então, respira, calma, né? E agora como que eu vou fazer? Ele realiza com os pés, muito desafiador. Como que eu vou pensar em propostas para que ele participe? Mas vamos acolher, vamos conhecer, ver como que ele é. Ele sabe que ele tem uma autonomia. Sim. Então, como que ele é? Então, vamos olhar, observar essa autonomia do Davi para a gente pensar como que ele vai participar dessas propostas, né? Isso, o acolhimento de vocês com ele, né, foi o que oportunizou ele participar de todas essas propostas. Muito, muito bacana. E também, né, a proposta, o referencial curricular nacional de educação infantil, né, entre outros documentos normativos, ele vai nos dizer sobre, né, a importância da educação inclusiva, né? A educação inclusiva, ela não se refere apenas a duas palavras bonitas, né? Mas ela tem a ver com o direito, né? As crianças, elas têm o direito a participar, elas têm o direito, né, de ficar junto com outras crianças, de brincar, de interagir junto no ambiente educacional. A própria lei LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai dizer, né, sobre igualdade de oportunidade. A LBDB vai dizer um pouco, né, sobre a educação inclusiva e vai citar, né, que a educação é direito para todos e que esse atendimento ele deve ser realizado preferencialmente na rede regular de ensino. Então, olha só a responsabilidade, né, e a importância que a educação inclusiva, né, traz, né, para nós enquanto professores. E também a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que orienta as ações pedagógicas de toda a educação básica e também já inicia lá na educação infantil. Ela vai dizer também sobre práticas inclusivas, sobre a importância de práticas acessíveis, né? Então, assim, a educação inclusiva, as crianças têm esse respaldo por lei, é um direito, né? Então, cabe a nós, professores, olharmos para, né, essas estratégias e desenvolver com as crianças para que esses direitos sejam realizados. O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil também ele vai dizer que as propostas pedagógicas devem garantir experiências que possibilitem vivências éticas, estéticas, com outras crianças, grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência, de identidade, no diálogo e conhecimento da diversidade. E assim, Sueli, quando a gente olha para, né, o que o Referencial Curricular de Educação Infantil propõe, muitas vezes a gente vai pensar assim, mas como nós vamos desenvolver propostas que contemple tudo isso que está pedindo? Mas quando a gente olha também para o currículo, né, Diálogos com a BNCC, tem uma grande ênfase, né, nas brincadeiras e nas interações, né? O grande eixo que são os dois eixos norteadores da educação infantil. E quando você citou, né, o direito, a criança com deficiência, ela também brinca,
ela também participa da forma dela, como todas as outras crianças. Cada um tem a sua forma de participar, a sua forma de interagir e nós respeitamos o ritmo, a forma de aprender de cada uma. E a criança com deficiência, ela está incluída também. E o eixo norteador não é brincar e interação? Então nós vamos justamente trabalhar isso, porque como você pontuou, como que a gente vai fazer, como que eu vou pensar, como é que tudo isso no meu currículo. E às vezes a gente cria, mas se a gente pensar, a brincadeira, eu já estou trabalhando a interação nessa brincadeira, que habilidades eu estou trabalhando nessa brincadeira, que o nosso brincar, ele é um brincar planejado, né? É um brincar estruturado. Então uma brincadeira ali, eu estou trabalhando diversas habilidades com a minha criança, eu estou trabalhando a interação e às vezes a gente fica pensando como fazer e nós muitas vezes já estamos fazendo. Eu acho que é isso que a Michelle está nos trazendo hoje. É o documento ali norteador, mas como eu vou fazer para ela explorar, participar, para ela interagir, para ela brincar, tudo isso. E muitas vezes você vai olhar, garanto que hoje você vai pensar nas suas práticas e aí você vai perceber, nossa, mas eu acho que eu já estou fazendo. Estou trabalhando determinado objetivo nessa brincadeira. E às vezes é isso, é o parar, analisar a nossa prática, analisar o nosso espaço, observar as nossas crianças e ver o quanto você já está fazendo. Né? Isso também às vezes a gente acha como que eu vou fazer e muitas vezes nós já estamos fazendo. Eu gosto de pontuar muito isso, que nessa nossa correria, né, esse cotidiano que é tudo muito corrido, a gente não para às vezes para analisar, parar para observar e às vezes você já fez tanto, essa criança evoluiu tanto, e aí a gente acaba vendo somente nos registros, mas é bem isso que você pontuou, né? Ela também tem o direito de estar ali. E quando a gente fala de adequação, é justamente sobre isso. A gente vai adequar para que ela possa participar também de todas as propostas, e como nós vamos ver o Davi aqui hoje, né, Michelle? Isso, e é muito importante o que você pontuou, né, sobre a brincadeira e interação, porque quando a criança, ela brinca, né, e ela interage, ela tem justamente essa oportunidade, né? Porque olha só, no brincar a criança está em contato com outras crianças. Cada criança tem sua cultura, cada criança tem sua história, né? Ela está em contato também, né, com a identidade, diferentes identidades, porque cada criança tem o seu jeito de ser, de agir, de pensar, de falar, de se expressar, né? Então, assim, quando a criança está interagindo e já brincando, que nós propomos propostas que contemplam as interações e as brincadeiras, nós já estamos contemplando o que o referencial curricular nos pede, né? E também as propostas, né, pensada com intencionalidade, né, e que contempla as interações e brincadeiras, nós também contemplamos os direitos de aprendizagem que a BNCC nos propõe, né? Que quando a criança está brincando, ela pode conviver, brincar, pode explorar, né? Explorar diferentes espaços, diferentes materiais propostos, pode se expressar, né? Na hipótese de ideia, no diálogo, também pode conhecer a si mesmo, seus limites. Então, as interações e brincadeira é uma ferramenta muito importante já na educação infantil, né? E ela nos traz esse caminho, né? Para que todos participem. E você já pontuou ali, está tudo contemplado. Então, faça suas anotações aí, professor, ó, vai pensando nas propostas que você faz. E aí, você acha que às vezes você, como que eu vou fazer para incluir, para contemplar? E às vezes na sua proposta, na sua brincadeira, você já está contemplando, assim como a Michelle muito bem pontuou aqui. Então, ó, anotação importante aí de você fazer essa observação nas suas práticas, do seu planejamento e ver que você muitas vezes já está contemplando essa criança nas suas propostas. E agora eu quero apresentar para vocês uma proposta, né, que foi realizada lá no CEMEI onde eu atuo, no CEMEI Juril, né, que é o Brincar com Argila, experiências sensoriais e criativas na educação infantil. E essa proposta, ela teve como intencionalidade, né, objetivo, proporcionar às crianças experiências lúdico-sensoriais por meio do brincar com argila, favorecer a experiências, né, e exploração de diferentes texturas, formas, possibilidades expressivas, estimular a criatividade, a imaginação e a autonomia.
E os materiais necessários foram argila, terras de diferentes cores, amarela, preta, vermelha, né? Nós utilizamos também uma lona, utensílios com água, elementos da natureza, né? Os gravetos, folhas secas, pedras brancas, palitos, sorvetes. Então esses foram os materiais, né? Foram materiais pensados, né? Em oportunizar diferentes materiais mesmo, né? Para as crianças explorarem. Então eu quero fazer aqui uma breve descrição dessa proposta. Ela foi realizada com muita intencionalidade, né, dos materiais, foi pensada também, né, nos espaços, né, visto que era um momento assim de interação entre duas turmas, o maternal 2 e o pré 2, né, foi um momento de interação. Então nós deveríamos pensar muito bem, né, como organizar esse espaço. Então nessa atividade, nessa proposta, foi realizado 3 etapas do planejamento. A primeira, né, o antes, o durante e o após, né? Então, assim, no momento anterior, nós preparamos, conversamos entre os professores, né? E aí nós precisávamos de material, né, que era a argila, e precisávamos de muito material, né, considerando, né, que seriam 2 turmas e uma quantidade expressiva de criança. Então, nas proximidades ali do CEMEI tem olarias, né? Então nós conversamos e um dia antes, né, nós já providenciamos essa argila para que tudo ocorresse, né? E também os outros materiais já um dia antes, com antecedência, nós já preparamos, né? Precisávamos de uma lona, né, grande também para que as crianças pudessem explorar. Então, assim, foi feita com muita intencionalidade, né? E também pensamos nesse momento que fosse um momento seguro, porque era um dia de muito calor, né? Pensamos em organizar esses espaços num lugar arborizado, né? Que as crianças brincassem com segurança, né? E também depois vocês vão ver ali o porquê também de pensar nesse lugar, nesse momento, né? Nesses espaços arborizados, eu vou falar posteriormente. Então teve toda essa organização dos espaços, né? E também os materiais diversificados para que todas as crianças, né, que tivessem esse interesse em explorar, tivessem essa oportunidade com os materiais. E também organizamos um outro canto ali diversificado para que as crianças pudessem pintar as pedras brancas, né? E também nós pensamos em que algumas crianças não se sentem seguras, né, em brincar com argila, porque ali na lona teria um banho de lama, uma experiência diferente para as crianças. Então algumas crianças não se sentiriam, né, seguras, né, se sentiriam à vontade, né, de se sujar, né? Então a gente sabe, né, Sueli, que tem algumas crianças que não, né, não sentem essa né, necessidade de se sujar. E respeitar também, né? Às vezes na criança ela não tem uma questão sensorial, então como que a gente vai fazer para que ela esteja participando dessa proposta, mas que eu também respeite nessa questão sensorial dela? Então tudo isso eu também preciso pensar para que todos estejam contemplados nessa proposta, né? E eu já tô pensando aqui, gente, que vocês também, né? Pensando no Davi, nessa proposta com argila, nesse espaço externo. Então, desafiador. Então, acho que muitas lições aí, muitas inspirações vai ser trazidas pra gente hoje. Já tô imaginando aqui, eu quero ver o Davi nessa proposta com argila. Então, assim, pensando, né, que algumas crianças, cada criança tem seu tempo, né, e também respeitando a criança, pensando que algumas crianças não iriam ficar muito tempo, né, se sujando, né? Uhum. Então nós organizamos ali mesmo, né, um pouquinho mais para frente, um espaço com outros brinquedos, né, com cavalinho, triciclo, aí tem a casinha de madeira. Então as crianças que iriam brincar por um tempo, né, considerável, que iria ficar explorando, porque nós disponibilizamos a manhã toda para elas, né? Pensando, né, em toda essa exploração, mas que crianças iam ficar para elas seria, né, o suficiente, né, mas para outras crianças iam ficar um tempo maior. Então nós organizamos esse outro espaço também, que elas pudessem interagir respeitando a cada criança. E olha que importante, pessoal, a fala da Michele, quando ela fala pensamos nesse espaço, nos outros materiais. Era uma proposta externa, quando nós falamos de planejamento desse espaço.
Então esse espaço teve que ser todo pensado porque outras turmas estariam nesse espaço também. Quem não quisesse participar da proposta, tinham outras propostas também ali, oportunidades ali para as crianças. Então olha como não é só ir lá e fazer, vamos fazer a proposta, a gente precisa planejar esse espaço, né? E também realizar uma adequação, porque às vezes aquele espaço tem que estar um pouquinho limitado ali, não vai ter que ser maior, então esse espaço aqui vai ter que ser menor. Então eu teve que planejar todo esse espaço junto com as demais professoras, as demais profissionais, para fazer com que todos pudessem brincar, incluindo o Davi. Então olha a importância desse planejamento do espaço todo, da qual vai ser a proposta, que nós vamos levar lá fora, o tempo, né, dessa proposta, a criança não vai ficar muito tempo, então nós temos que ter outras propostas que, se ela não quiser estar mais participando ali, ela pode ir para outra. Então olha a todo momento esse planejar, quando nós falamos desse espaço como um terceiro educador, e é verdade, porque com certeza as crianças circulavam livremente, né, indo de acordo com a proposta e caso estavam interessadas no momento, e as professoras conseguem fazer a mediação, fazer a observação das crianças. Então olha como é importante a gente planejar e pensar nesse espaço, como a Michelle muito bem está colocando aqui para vocês. Muito bacana, estou curiosa para verem. E esse planejar também tem a ver com o trabalho em equipe, né? Que é como foi feita uma integração entre os professores, então nós precisamos chegar a um acordo, né? Como que esse espaço vai ser organizado, né? Enquanto eu e a outra professora Amanda estávamos organizando esse espaço, outros professores estavam com as crianças na sala de referência, né? Realizando toda a rotina, né? Então tem todo esse trabalho em equipe para que a proposta acontecesse, né? Então é a importância também se planejar. E esse planejar ele aconteceu, como eu já falei, antes, durante, com as crianças e depois, que tem um momento da higiene, né? Tem todo esse processo também, né? E o trabalho em equipe, né? Educação infantil, a gente trabalha muito em conjunto. E lembrando sempre que a criança, ela é de toda a unidade. Sim. Elas estão em turmas diferentes, mas elas são de todos, né? Essa criança, ela pertence à unidade. Então, esse planejamento tem que ser feito por todos, né? E esse trabalho em equipe é muito importante, porque quem tem a ganhar são as nossas crianças. É por elas que nós estamos lá e pensando em todas essas propostas, sempre no bem-estar das nossas crianças, né? Então, o trabalho em equipe é muito importante. Então aqui eu quero mostrar para vocês como que ficou organizado esse espaço, né? Que é um espaço amplo para as crianças interagirem, né? Colocamos guarda-sóis ali para as crianças, para que tivesse sombra. Essa é a lona, né? Deixamos algumas argilas sem diluir para que as crianças tivessem essa experiência sensorial também, né? Organizamos essa mesa, né? Não foi só colocado, né, numa caixa para as crianças, né? Mas foi pensado assim nesse acolhimento, né? Que o ambiente ele chamasse as crianças, convidasse as crianças para brincar. Então foi toda uma disposição, né, pensada com intencionalidade. E quando as crianças se depararem a esse ambiente, eles fossem convidados para brincar, né? E daí tem esse cantinho ali, né, de brincadeira, em que as crianças também, elas tiveram a oportunidade de realizar suas pinturas com argila, né, argila colorida, né. E aí nós também organizamos esse canto, né, de pintura, né, com argila, né, com diferentes cores. E pensando também nesse planejar, nós deixamos disponíveis argilas já diluída, né, as tintas, né, as terras diluídas, né, para que quando as crianças terminassem essas pinturas e tivessem essa necessidade, essa tinta fosse substituída, né? Então tem toda essa organização, então tem que pensar, né, até nesses detalhes, né, para que a proposta, né, ocorra, né, de forma adequada. Então aqui vocês podem observar, né, as crianças já brincando, explorando, todas juntas, né? Esse cenário aqui tá muito nítido, né? As crianças, elas estão brincando livremente, né? Elas estão juntas, explorando. E ali também foi possível observar que as crianças, elas repertoriaram esse brincar, né? Elas deram um novo sentido para a brincadeira, porque se você olhar ali, esses objetos, eles estavam na mesa. Então as crianças pegaram, algum grupo ali de criança pegou os objetos e colocaram ao chão para fazer comida, bolinho, né? Conforme a sua imaginação. Então, olha só, né? As crianças explorando, brincando juntas. Então, foi uma proposta muito pensada, com muita intencionalidade, Sueli. Isso mesmo. E olhando essas imagens, né? Eu começo a entender aqui o que você tinha pontuado do trabalho em equipe,
É porque tem toda uma equipe mesmo, todas as professoras ali, junto com as crianças, e é justamente o que nós pontuamos lá no primeiro encontro, essas experiências que muitas crianças estão tendo pela primeira vez. Porque quando elas chegam lá na unidade, são as primeiras experiências do conhecimento de mundo, né? Tudo, experimentando tudo pela primeira vez. Então, será que ela teve esse contato com a argila fora? Talvez não. Né, ouso dizer que a grande maioria não, né? Pensando numa infância que nós temos hoje, às vezes crianças que moram em apartamentos, então olha que experiência mais rica, esse contato que elas estão tendo e elas tirando os potinhos, né, de uma outra proposta e dando um novo significado, que às vezes nós chegamos com um objetivo e eles vão nos trazer outras propostas com o mesmo material que a gente disponibilizou para eles. Esse é o encanto da educação infantil, né? De uma experiência saem várias, e isso foi oportunizado para eles nesse momento, porque algumas crianças estão ali na argila, outras estão brincando com, né, a argila que não foi diluída ali no potinho, e todas estão participando, e isso é muito bacana. Eu estou esperando, aguardando para ver o Davi nessa argila diluída aí, acho que vocês também estão curiosos, né? Já está chegando o momento. Esse momento ele foi muito rico, né? Porque nós observamos a interação das crianças, risadas, interações, as mãos sujas, né? As crianças passando argila no corpo, sentindo, tendo essa experiência sensorial. Também vocês podem observar ali também uma diversidade de materiais, né? Então as crianças tiveram a oportunidade de explorar, de brincar, de recriar. Então foi um momento muito rico de trocas, né? De experiência com as crianças. E ali vocês podem observar, assim, isso aí já está no final, né, do momento da proposta, eles já pintaram os utensílios ali, e ali vocês podem observar que tem uma criança que ela está se maquiando com argila, né? Então aí está o repertoriar do brincar, né? E a outra criança está tentando quebrar, né, as pedras que foram pintadas. E em outro momento, outras meninas vieram e falaram que estavam fazendo skincare, né, de argila, né? Então, assim, é muito gostoso, né, esse compartilhar e brincar. E eles mergulharam, assim, nesse momento de interação, de exploração mesmo. Tava pensando aqui, né, Michele, quando você tava, né, comentando sobre ali alguns se maquiando, outros fazendo um skincare, né? Olha a modernidade, né? Às vezes olha a mãe, alguém da família fazendo um skincare. E aí eu paro e penso nessa criança com deficiência, às vezes nessa proposta, como que eu vou, às vezes ela não tá nesse brincar simbólico, né, que a gente já está falando de criança ali, é o skincare, a maquiagem, é uma reprodução de rotina, né, um brincar simbólico, e às vezes a nossa criança com deficiência ela ainda não está nesse nível do brincar. E aí como que a gente vai fazer, né, nesse momento? A gente vai trabalhar com a modelagem, né? Então nesse momento ali a gente está oportunizando a criança que está junto, eu posso estar olhando meu coleguinha e eu posso estar pintando também, ou a professora pode estar mediando, né? Ali eu estou batendo nas pedras, estou quebrando as pedras, eu posso mostrar para a criança que eu posso brincar dessa forma, né? A questão da maquiagem, eu posso explicar, eu mostro para ela. Então esse é um momento que, se você observa, né? Que também é um momento de observação, observa que a sua criança ela não está nesse nível do brincar, eu preciso trabalhar com modelagem, então eu vou mostrar para ela visualmente como faz. Como que eu brinco nesse espaço, com esse utensílio, com esse martelinho, com as pedrinhas? Então, se você observar isso, né, sua criança ela não está nesse nível do brincar, você pode mostrar, fazer junto com a sua criança para que ela também vá trabalhando esse nível do brincar. Então, é uma oportunidade de você trabalhar também essa modelagem. Adorei esse espaço, esse skincare, eu acho que, olha, fez muito bem para a pele das meninas. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouco quais foram os critérios de adequação pedagógica, né? Para vocês verem como que a adequação pedagógica ela nos possibilita esse olhar atencioso para que todos participem. Então, primeiramente, durante essa proposta, nós tivemos esse cuidado, né, em deixar ali perto da lona um recipiente com água, com argila mais diluída, né, que o Davi ele pudesse primeiramente experimentar essa exploração com argila mais líquida, né, como fosse uma água colorida, né. Então nós deixamos ali para ele, né, essa primeira tentativa de exploração dele, e ele prontamente já atendeu para brincar nesse momento.
também teve esse cuidado, né? A adequação pedagógica nos permitiu esse olhar cuidadoso, porque o Davi, ele utiliza uma faixa torácica, né? Por orientação médica, e nós precisávamos ter todo esse cuidado para ele participar da brincadeira, né? Juntamente com as outras crianças, mas ter esse cuidado para que não fosse suja, né? Essa faixa, não sujasse, não molhasse, né? Então, a adequação pedagógica nos permite também esse olhar de cuidado. Também, como já foi falado, foi considerado os tempos, né? Quanto tempo o Davi quer permanecer, né? Brincando, em qual lugar, né? Em qual canto diversificado que ele quer brincar, quanto tempo. Então, foi respeitado o tempo do Davi e ele ficou por um tempo considerável brincando, né? Nós priorizamos, como já foi citado também, um lugar com sombra, né? E depois eu vou mostrar uma imagem e falar um pouco sobre também. E também teve essa mediação do professor, né, em participar com o Davi, estar com o Davi, né, e também o Davi, a adequação pedagógica, ela permitiu que o Davi, né, interagisse com outras crianças e outras crianças de outra turma e de outra faixa etária também. Então aqui tem algumas imagens, né, do Davi explorando, né, com argila, e ali ele estava sempre junto com as crianças, né, nunca estava sozinho. Então teve todo esse cuidado para ele não sujar essa faixa torácica, e também a presença do profissional de apoio foi essencial, porque ela estava também a todo momento ali, né, incentivando ele, né, a participar, a explorar, mas também ela estava nos ajudando com esse cuidado, né, para ele não sujar. E ali ele ficou por um tempo ali brincando com essa argila. E as crianças ali, ó, Sueli, você pode olhar que as crianças estão sempre perto, molharam a argila, brincaram, né? Então elas estavam sempre ali interagindo e ele ali conversando com as crianças também. E olhando, né, acho que agora a gente está conseguindo enxergar um pouquinho do que você estava trazendo pra gente, né? Que o Davi, ele faz tudo com os pés, e a gente tentando pensar como que ele estaria nessa proposta, e aí nós podemos ver nessas imagens, nesse vídeo, né? Ele está ali sim, sentindo, né, toda essa textura ali junto, todo o cuidado com a faixa. Então, quando você trouxe as questões da adequação pedagógica, tudo que foi pensado também, o tempo, né, a gente está pensando numa criança que fica deitadinha ali, então ela vai ficar exposta ao sol, então nós temos que pensar no local com sombra. Olha toda essa adequação que foi feita do espaço, do material, do cuidado com ele por questão da faixa, ali esse cuidado com a saúde dele também, que além desse cuidado também a gente precisa pensar a todo momento ali para que não prejudique essa faixa, e elas estão permitindo isso, e ele sentindo com os pés. Eu acho essa maior incógnita no início, né? Como que a gente vai pensar, né? Como que seria com os pés, e você está nos mostrando isso, né? Vocês estão oportunizando, ele está participando junto com todas as crianças, nós podemos ver que estão todos juntos, e ele da forma dele está participando sim. Então olha a importância da adequação pedagógica, porque se não fosse a adequação pedagógica, talvez ele não conseguisse estar nessa proposta, se a gente não adequasse para ele. Então olha todos os itens depois, vocês retomarem ali os objetivos, ali as adequações que foram feitas do tempo, do material, do espaço, e acredito que ele acabou surpreendendo o tempo que ele ficou nessa proposta. Né? Às vezes acho que será que ele vai conseguir ficar, e ele adorou. Então já é uma proposta que vocês já sabem que ele gostou bastante, que foi essa questão sensorial. Então olha quanto é rico, quanto é importante a gente pensar em adequação pedagógica, porque através da adequação pedagógica que as nossas crianças com deficiência e as demais crianças todas vão conseguir participar da proposta. Então, muito bacana. E essa ausência, né, de adequação pedagógica pode nos fazer pensar, né? É muito difícil, ele não vai conseguir, né? Vai sujar a faixa. Tá muito calor, não vai dar, né? Então, a adequação pedagógica, ela nos abre, né? Ela nos mostra que é possível, e ela abre, né, essa possibilidade de criar estratégia para que a criança participe também, né? Com certeza. Então, agora eu vou passar um pouquinho, mostrar para vocês um vídeo, né? Que foi já aquelas primeiras tentativas para que o Davi pudesse experimentar, né? Ter essa experiência sensorial. Então, logo que nós convidamos ele para participar, ele já rapidamente, né, aceitou, e vocês podem observar que as crianças também foram incentivadas a estar ali com ele, né, sentindo essa argila, né, sentindo a água, sentindo a argila, e após
as crianças, depois que ele ficou um tempo ali, né, brincando, explorando, ele foi convidado a brincar numa argila mais pastosa, né? E ali, nossa, ele ficou um tempo ali brincando, explorando. As crianças traziam água, molhava a argila para ficar mais mole ali para ele. Eles ficaram por um tempo brincando, conversando ali, e o Davi ficou ali um momento explorando. Então, é possível com a adequação pedagógica a criança participar junto, né? E garantir esses direitos também, né? Que é previsto por lei. Ali ele está com a professora sempre incentivando, estimulando ele a brincar. E aqui também eu quero mostrar, ele brincou ali na água, ele brincou ali, né, naquela água colorida, uma argila mais líquida. Aí depois ele foi convidado a participar, né, de uma argila, né, mais pastosa, né, mais cremosa. E aí as crianças estavam brincando, né, de banho de lama. Então o Davi, ele também tem o direito de brincar ali. Então vem essa adequação pedagógica, né, que é a transferência do corpo do professor como um recurso para que o Davi pudesse participar. Então ali ele está brincando, interagindo, ele bate os pés, ele sorri, ele ficou por um tempo considerável ali, né? E ali eu ficava brincando, indo de um lado para o outro com o Davi, né, para ele brincar, as crianças sorriram, brincaram junto com ele. Então ali foi um momento muito significativo ali. E a gente, conforme você foi passando o vídeo, né, e falando desse corpo desse professor, Michele, como recurso, olha o quanto é importante o olhar, né, a importância do professor nessa jornada, nessa adequação, porque você acreditou no Davi. Né, você acreditou que ele conseguia e não, eu vou usar o meu corpo ali, eu vou pegar ele para que ele sinta junto com as crianças ali, com os pezinhos, para que ele também participe desse momento de estar ali, tô me jogando nessa lama. Né? Então, nós também somos esse recurso, porque nós somos essa ponte. Né? Nós somos a ponte para que essas crianças consigam participar da proposta. Então, o trabalho desse professor, será que você já percebeu, professor, o quanto você é importante, a diferença que você faz na vida dessa criança? Será que o Davi teria essa oportunidade fora? Se não fosse no CEMEI, junto com as professoras? Será que alguém faria esse momento, teria esse momento, essa experiência, se ele não estivesse na unidade? Talvez não. Então, olha o quanto é importante e como vocês agora estão na memória do Davi, né? Isso ele vai levar para a vida, né? Essa experiência. Então, imagina essa família depois ouvindo, vendo essas imagens, esse vídeo, que ele pôde participar. Então, olha o quanto é importante essa adequação pedagógica, esse momento. Educação infantil é ser presente. Né? E é isso que nós vemos você nesse vídeo, sendo presente para o Davi, para que ele pudesse participar dessa proposta. Gente, incrível, né? É emocionante a gente olhar essas imagens da Michele com o Davi, muito, muito lindo. Nós observamos, né, durante a participação do Davi, esse engajamento, né, dele com todas as crianças, dele no momento das propostas, né, ele ficou por um período, né, considerável explorando, brincando. Ele também demonstrou preferência aonde ele queria estar naquele lugar. Por exemplo, a mesa ele já não quis, né? Vamos lá brincar, explorar a mesa? Ele não aceitou, ele queria ficar brincando no chão, de uma forma livre, né? Com muita autonomia. Então, assim, o Davi, ele demonstrou suas preferências, né? Seus interesses, e ele ficou por um tempo muito, né? Foi respeitado o tempo, e ele ficou ali brincando, interagindo com as crianças. Durante o banho de lama, né? Quando a professora corria, voltava com ele ali, né? Junto com as crianças. Aí, quando eu levantava um pouquinho, ele falava assim, mais. Então, assim, essa palavra mais, quando ele falava, né, eu refletia, né, o quanto foi importante para ele, né? Ele queria dizer assim, ó, é muito bom estar ali, é bom brincar com as crianças, é bom estar presente, eu gostei de explorar a argila, eu quero mais. Então, assim, foi muito gratificante esse momento, né? Um momento de troca, assim, entre professora, que é o que eu falei lá no início, né? Essa relação de reciprocidade. O Davi, ele teve a oportunidade de brincar com outras crianças, de falar o que ele, né, tinha, a necessidade que ele tinha de brincar ali, né, e qual lugar ele queria estar. Então foi um momento muito rico, ele demonstrou muita autonomia, envolvimento. E essa proposta, Sueli, ela evidenciou avanços de participação, de autonomia, de envolvimento, né, promoveu vivência inclusiva, que é o quê? A inclusão, ela acontece quando nós, enquanto professores, garantimos que todas as crianças sejam visíveis.
não invisíveis, né? Exato. A adequação pedagógica não é, as crianças estarem brincando, né? O grupo estar brincando e aquela criança que tem alguma necessidade educacional especial, aquela criança que tem alguma deficiência, uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade de socialização, ela esteja sozinha, né? Mas a inclusão é isso, é trazer todos, né? Todas as crianças como protagonista, né? No ambiente educacional. E olha esse momento de observação, o quanto é importante. Lembram que a Michele, ela retomou aqui o planejamento antes, né, durante e o depois. E onde vem esse planejamento depois? Ela pontuou aqui pra gente que o Davi não quis participar da proposta na mesa. Ele preferiu ficar na proposta ali na argila, no chão. Então já é um ponto que elas precisam colocar lá para o próximo planejamento. Ele não quis ir para a mesa, ele preferiu estar ali no chão, estar sentindo essa grama, essa argila. E esse momento é um momento de observação da proposta. Se deu certo, se a estratégia deu certo, se não deu, se a gente vai precisar mudar. A gente vai ter que planejar no espaço interno, não deu certo no externo. Esse momento de observação e registro para que depois eu faça esse planejamento, pensar esse momento. Vamos ampliar para o Davi, né? Vamos dar mais desafios, vamos trazer outros materiais. Agora ele já conhece a argila, então vamos explorar outros materiais. Então olha quanto é importante também esse momento de observação, porque eu fiz a minha proposta e agora eu vou observar a estratégia que deu certo, que não deu certo, a interação com as outras crianças que foi oportunizado, ele gostou. Quando ele falou mais, esse mais do Davi, ele já disse para as professoras que ele gostou de estar participando. Então até essa linguagem, nessa estimulação, você quer mais, você gostou, Davi? Porque se, mesmo que a criança não seja verbal, eu vou conversar com ela, eu vou estimular, eu vou olhar para essa criança. Você quer mais? Você gostou, Davi? Porque da forma dele ele vai se comunicar e ele vai expressar se ele gostou ou se ele não gostou. Lá no vídeo do espelho, a gente vê ele tendo uma interação, a gente está fazendo um trabalho de identidade com ele, né? E o olharzinho dele, como que ele se comunica. E aí essa leitura do professor é muito importante, né? Ali essa linguagem corporal, esse mais do Davi, ele gostou. Então foi uma proposta que ele gostou, que nós podemos repetir em outros momentos, usando outros recipientes. Então olha como é importante essa observação também, para saber como nós vamos avançar, ou o que nós não vamos usar da próxima vez, que não deu certo, qual é o outro material que nós vamos usar, como nós vamos avançar, porque eu preciso observar, conhecer a minha criança, porque esse é o momento também de conhecer, né? Porque nesse momento, vocês estavam vendo como que ele ia agir com essa argila, nesse espaço. Então também é um momento de tensão, né? Será que ele vai gostar? Será que ele vai se sentir incomodado? E vocês viram que ele gostou. Então olha como é importante, porque se a gente não tentar, não oportunizar essa experiência, nós não vamos saber. Né? Às vezes desafiador, meu Deus, argila, vamos levar o Davi lá fora, será que vai dar certo? Vai ficar tudo bem? Mas nós precisamos tentar oportunizar esse momento para as nossas crianças, porque às vezes a gente fica com receio, acaba não tentando, não lá fora, né? Melhor não. Então, vamos planejar juntos, vamos pensar de que forma nós podemos fazer para que ele participe. E vocês tentaram, né? E tá aí o resultado. Então, a gente precisa tentar, observar, ver se a estratégia deu certo, não deu, tentar de novo, planejar novas, né? Acredito que venham novos desafios aí para o Davi, mas a gente precisa observar. E esse planejamento, o depois, é justamente por conta dessa observação, né, Michele? E esse momento ele me traz essa reflexão, né? Traz um momento reflexível, né? Que é possível, né? Através da adequação pedagógica, né? Esse olhar sensível, esse olhar com intencionalidade, né? Para garantir a participação de todos, né? E garantir o direito de todos, né? Então ele traz essa reflexão, né? Quanto é importante a gente pensar nos ambientes, nos espaços, quanto é importante a gente conhecer a nossa criança, né? Conhecer quais são os interesses, quais são os tempos, qual é a necessidade de cada criança naquele momento, né? Então foi possível observar que foi muito significativo para todas as crianças, né? O olhar ali para o Davi, mas todas as crianças puderam participar, puderam interagir, e essa interação, Sueli, ela potencializa aprendizagens, né? Porque é através das experiências, né? Através dessa interação, das brincadeiras que as crianças aprendem. E ressaltando, eu quero fazer, né, um adendo aqui na fala da Michele, quando ela falou essa experiência para todas as crianças, porque às vezes, Michele, o professor pensa, eu vou adequar
só pensando no Davi, só pensando na minha criança com deficiência, e essa experiência foi para todos. Todos se beneficiaram. Talvez o objetivo seria trabalhar as questões sensoriais, a interação do Davi. Só que eu oportunizo isso para a turma toda. Isso é a adequação pedagógica. Eu não vou mudar a minha proposta, mas eu vou pensar como que essa criança com deficiência ela vai participar dessa proposta. E às vezes esse é um grande desafio, né? Às vezes pensar, eu vou ter que fazer uma proposta diferente ali para o Davi. Não. A gente vai pensar no Davi dentro dessa proposta. Então, como que a gente vai fazer? Vai precisar ser no espaço externo? A gente vai precisar trazer uma vasilha ali nesse primeiro momento para que ele participe? Isso é adequação. Eu não vou fazer algo à parte só para ele. Não, eu vou pensar em como eu vou usar os materiais, em que espaço eu vou estar. Eu vou precisar de ajuda de mais uma professora. Como que eu vou fazer para que ele participe? Então, eu não vou mudar a minha proposta. A proposta é a mesma. Eu só vou fazer uma adequação para que ele participe, seja do espaço, seja material, seja de tempo. Isso às vezes a gente pensa, né? Eu vou ter que criar algo. Não. Isso é adequação. É pensar em algo que ele possa participar. O que eu posso fazer para que ele participe dessa proposta? E essa educação infantil é para todos, né? A experiência foi para todos. E tinham outras propostas dentro desse espaço. E olha o quanto ele avançou. Você falando ali sobre essa reflexão da prática, olha o quanto ele avançou só nesse momento dessa prática, essa questão sensorial, a interação, esse mais dele, essa expressão, a interação com você, com os outros professores ali, com as crianças e as crianças aprendendo com ele também, porque elas observando ali, ó, que o coleguinha, ele usa os pés, olha que legal, a gente também pode fazer. A gente também pode explorar com os pés. E as crianças ali também nesse momento podem explorar. Nós temos outras formas também de explorar, não somente com as mãos, mas também com os pés, passar pelo corpo. Então olha que experiência rica que foi para todos, né? Muito importante para o Davi, mas eu acredito que para vocês e para todas as crianças também, né? Algo que vai ficar guardado na memória, né? Nós falamos tanto de afeto, de memória afetiva, e foi um vínculo que ele criou com todos, né? Por meio dessa proposta ele criou com todos, acredito, com todos os professores também, né? Todos se inspiraram, deram as mãos e inspiraram todas as crianças também, né? Então é um momento que é para todos, não é só para nossa criança com deficiência, né? Então, é um momento muito rico também. E essa imagem aí, ela é para todos os professores, né, da educação, da rede, né, essa imagem, ela nos diz, né, quanto é importante a gente ter esse olhar, né, atencioso, esse olhar sensível, e também ela nos remete que é possível, né. A adequação pedagógica, ela nos permite essa participação ativa da criança, né, nas suas escolhas, nas suas interações, né, e é possível também potencializar, né, esse momento, trazer porque é muito potente, né, a participação de todos. Como você disse, é uma aprendizagem para todos, tanto as crianças como os professores. Então essa imagem é para todos da educação infantil, o quanto é possível. A gente sabe sim que na educação inclusiva nós temos desafios, né? Não venho aqui romantizar e dizer que é tudo lindo, maravilhoso. Temos desafios, né? Temos barreiras, mas também enquanto nós, professor, o que nós podemos fazer, né, para melhorar, né, para oportunizar que as crianças possam brincar, possam interagir. Então essa imagem aqui eu quero inspirar os professores, né, o valor que o professor tem, né, no momento ali, né, da interação com a criança, o quanto você, professor, você é importante para todos ali, né. Então eu quero, olhando para essa imagem representa toda a educação infantil, né? Então é muito importante, eu fiquei muito feliz em participar desse momento com as crianças, de poder ver o Davi participando, brincando, se expressando, e também todas as crianças, né? Todas envolvidas ali. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns momentos, né? Do dia a dia, do cotidiano do Davi, né? Esse aí é o momento que o Davi vai estar realizando uma pintura artística, né? As crianças escolheram as cores. E o Davi, né, como ele gosta do azul e o verde, ele escolheu o azul. E vocês podem ver também que tem uma adaptação pedagógica ali, né, que é o material à disposição do Davi, né. Foi pensado também nesse pincel um pouquinho mais fino, né, para que ele pudesse, né, segurar esse pincel. E olha que importante, né, Michele? A gente vai ver agora, pessoal, outros momentos do Davi.
A Michelle mostrou uma proposta específica com argila no espaço externo, mas agora ela vai trazer pra gente outras adequações de outros momentos. Como que ele participa do momento de pintura, né? O momento ali na sala, no tatame. Como que é essa adequação dentro da sala? E só retomando, né, Michelle, quando você pontuou, né, sobre a imagem que você deixou e que nem inspirar os professores. É desafiador, sim. A educação inclusiva, ela é desafiador. Mas eu imagino que às vezes houve uma tensão, um medo da Michelle nesse momento da proposta. Será que vai dar certo? Só que ela tentou e realizou. E depois vendo as imagens, vendo os registros, né, a participação do Davi, o quanto foi bom e que bom que você fez. Né? Porque é desafiador, mas a gente vai tentar. Porque esse momento de pensar nessa criança, nessa proposta, acreditar no potencial dela também. Não, ele consegue. Vamos fazer porque o Davi, ele vai conseguir. Ele vai gostar. Né? Ele gosta de tinta. Não, ele vai gostar. Ele é sensorial, ele vai gostar. Então isso é acreditar no potencial também da criança. Porque se eu não acredito que ela consegue, eu não vou tentar, não vou fazer. E aí ela também não vai saber se ela consegue ou não. Então foi um professor acreditar na criança. E você acreditou no Davi. Né? E foi acreditando no potencial dele que ele pôde participar e ter essas experiências. Né? Então é desafiador, mas depois é muito gratificante, né? Ver essas imagens e ver que essa criança conseguiu e o quanto e que semente que você plantou na vida dele, né? Porque ele vai levar, você evoluiu e quando ele estiver em outra turma, outra professora vai evoluir um pouquinho mais nas propostas, porque lá atrás uma professora acreditou e iniciou, deu esse pontapé, abriu esse caminho, né? Essa ponte, fez essa ponte do Davi pela questão da aprendizagem. Então é o professor guiando o Davi nessa ponte para o aprendizado. Então fica aí como realmente uma inspiração. E vamos ver o Davi agora em outras propostas. Então aí está esse momento do Davi, né, que ele está realizando uma produção artística, né, que é a pintura, né, e ali as crianças escolheram, né, a cor que eles queriam pintar, né, e o Davi, como a cor dele é preferida é azul e verde, nesse dia ele escolheu azul, e ele está realizando, e a gente pode ver também, observar adequação pedagógica, né? O material ali disponível ao seu alcance, né? O pincel, né? Foi escolhido um pincelzinho mais fino, né? Para que ele pudesse pegar, né? Então, assim, teve todo esse olhar para que ele pudesse participar. E, assim, é bem importante falar, Sueli, que em anos anteriores, né? No ano passado, nós precisávamos colocar uma fita ali, né? Para ele segurar o pincel com o pezinho para ele ir pintando. E esse ano, né, ele já consegue segurar sozinho, então não teve essa necessidade, né? O ano passado a gente precisava, né, já pensar numa, né, tecnologia assistiva, né, que é essa adaptação para ele. E esse ano ele já está tendo mais autonomia, então não tem essa necessidade. E aí esse momento, e ele não está sozinho ali também, né? Ele está com outra criança que está realizando a mesma proposta também. E olha que importante, quando você fala no ano passado a gente precisava ali usar o recurso da fita e esse ano nós não precisamos mais. Isso foi todo um trabalho, né? Lá atrás não, vamos fazer essa adequação aqui. E olha que bacana, às vezes a gente fala, nesse momento a gente está fazendo essa adequação, será que ele sempre vai precisar? Às vezes sim, às vezes não. O Davi, já com a adequação que vocês realizaram com a fita no ano passado, esse ano ele já consegue fazer o uso do pincel. Então, olha que importante essa adequação pedagógica do material que foi feita no ano passado, que fez com que o Davi fosse evoluindo e hoje ele já consegue usar o pincel. O pincel mais fino, né, como você falou, foi necessário fazer o quê? Uma adequação de material. Porque às vezes na educação infantil a gente fica pensando como que a gente vai realizar essas adequações, né? E aí está um exemplo para vocês dessa adequação do material para que ele pudesse realizar essa atividade de pintura que era a proposta naquele momento. E ele também está participando da forma dele ali, com o auxílio, né, de um professor, o pincel mais fino, mas ele está participando e até escolheu as suas tintas preferidas também, né? Porque ele também tem as suas cores preferidas. Então, olha a importância, atenção nessa questão dessa adequação do material também, que a gente também precisa pensar nesse momento. Então, adequação do espaço ali, adequação desse tempo, né, que talvez o Davi ele precise de mais um tempo a mais, às vezes sim, às vezes não, mas a gente também precisa pensar nesse momento. E essa adequação do material, que também é muito, muito importante para que ele possa realizar também, né? Que pincel, o grosso, o fino, a gente precisa testar para saber. No caso dele, o pincel precisa ser mais fino, porque vocês conhecem o Davi. Então, olha essa observação. Né? Com certeza já tentaram com outros pincéis também, para saber qual pincel ele iria se adequar da melhor forma. Isso é uma adequação de material, mais uma adequação pedagógica aí para que o Davi pudesse
participar da proposta. E aqui tem outro momento também, né, que é um momento de pintura, ele gosta bastante de pintura. E ali ele mesmo escolhe a cor que ele quer, né? E ele fala, qual cor que você quer, Davi? Ele fala verde, né? Pode perceber que ele fala. E ele escolhe, né? Com muita autonomia ele vai ali, né? E ele escolhe a cor. Primeiro ali já tá azul, já tá ali do lado deles, pode observar. E ele vai, né? Com muita autonomia, com o pé e pega a cor verde. E olha que interessante, né? A professora ali, a gente percebe que ela, né, tá dando o comando, né, tá incentivando a autonomia dele para que ele pegue. E ele vai e faz as tentativas dele de pegar a tinta sozinho. Olha que importante esse incentivo da autonomia por parte do professor. Não vai lá e pega pro Davi. Não, vamos tentar, Davi, pega lá o verde, pega lá o azul. Olha que importante o incentivo dessa autonomia. E esses materiais também disponíveis a ele, né? A disposição, né, do alcance dele, né? Então a gente tem que pensar também nos materiais disponíveis ao alcance do Davi e de outras crianças também. Olha a adequação desse espaço. Quando eu estou pensando se ele vai conseguir alcançar ou não esse material. Né? Olha, estar à disposição dele, isso é adequar o espaço para a criança, né? Para todas e principalmente para o Davi, onde as tintas precisam estar mais baixo ali para que ele consiga pegar a tinta que ele quer usar naquele momento, a cor que ele quer usar nesse momento. Então, olha, todo momento a gente percebe na sala, né, da Michelle e das demais professoras essa adequação a todo momento para que ele esteja participando e se sinta pertencente a essa unidade, a essa sala, a essa turma. Ele está ali muito à vontade, né, porque ele está se sentindo pertencente. Tudo ali foi adequado para que ele pudesse participar ativamente das propostas, estar explorando esse ambiente, e tudo isso foi pensado pelas professoras por meio, né, da adequação pedagógica. E aqui está outro momento, que é um momento de brincadeira, né? O momento foi à tarde, né? Então teve toda uma organização, pequenos grupos, né? Também é importante pensar. E aí eles estão brincando na brincadeira lenço atrás, né? E o Davi também precisa participar, né? Então, aí tem de novo, novamente, essa transferência do corpo do professor como recurso para que o Davi pudesse participar, né? Então, as crianças estão cantando, lenço atrás, e ele ali, ó, vocês podem observar que ele escolhe qual criança que ele quer que o objeto, né, seja colocado atrás para que aquela criança que ele escolheu possa correr. Então ali é um momento também, foi um momento muito lúdico e foi um momento muito rico, Sueli, que daí quando as crianças falavam assim, a música falava, fecha o olho, né, que uma criança vai escolher, ele fechava o olho. Então é importante pensar que ele estava entendendo, que ele estava de uma forma ativa, participando. Então foi um momento também muito significativo ali. E como assim, o lenço atrás, como que a gente vai pensar para que o Davi participe do lenço atrás? E como a Michelle já bem colocou aqui, né, o professor faz o uso desse corpo para que ele possa estar presente e participando. E olha que bonitinho, ela falou, fecha os olhos que vai escolher. Ele fechava os olhos também e ele escolhia a criança, então ele estava participando. Né, a professora fez, esse foi o suporte dele para que ele pudesse participar dessa proposta, mas ele estava ativamente compreendendo qual era a consigna daquela brincadeira. Então olha que interessante, isso foi oportunizado. O lenço atrás, então ele vai ficar no chão e os demais colegas, não, ele também vai escolher, ele também vai participar, vai escolher a criança que ele quer jogar o lenço. E tudo isso também é um trabalho de autonomia. E ele sentir que ele está participando, o professor dá o suporte, lógico, dá o apoio, mas ele está participando ativamente dessa proposta. E isso também deve ser pensado. Eu estou proporcionando que essa criança participe, não eu estou fazendo por ela, só estou inserindo ela ali, não. Eu estou oportunizando que ela participe ativamente dessa proposta, né? Isso fica muito claro nos vídeos, nas imagens que a Michelle está mostrando também. É permitir que a criança participe ativamente da proposta, né? Não que ela só esteja ali, não, ele está ativamente participando e isso é visível, né? Muito bom. E aqui tem outra experiência, né? Outro dia, em outro momento, também, né? Uma produção artística, as crianças estavam pintando. E essa proposta geralmente acontece, né, com o fio, as crianças em pé,
né? E eles pintam lá com pincel, o fio estendido, né, na altura das crianças. Mas o Davi também, né? Ele tem o direito de participar e de explorar juntamente com as outras crianças. Então nós pensamos em abaixar, né, na altura dele e as crianças realizaram sentadas, né, essa pintura. E nesse dia o Davi não quis utilizar o pincel, ele quis pintar com o pé. E assim o fez, né? Porque ele tem esse direito de escolha, né? E ele ficou por tempo ali brincando, a professora segurou ali o rolinho ali para ficar mais, né, facilitar para ele. E ele ficou pintando, e aí ele já pintou o pé, já pintou, né, a perna, e ali foi essa interação. Então ele tem esse olhar atencioso, né? Para que esse material, né, fique disponibilizado no seu tempo ali também. E aqui é outro momento que tem um parque ali do lado da sala, e o Davi, de forma muito autônoma, né, ele foi até essa sala. Ele gosta muito dessa sala, que tem bastante cantos, né, de brincadeiras diversificadas, e ele foi ali, ficou ali, e aí eu perguntei para ele, vamos brincar? E aí né, a professora da sala falou, olha, eu tenho esse jogo aqui, e ele gostou de brincar, e olha só o desafio que ele tem de pegar essa bolinha, né, nos pés, e aí ia falando para ele, ó, vamos colocar, né, essa bolinha na cor amarela, na cor verde. Então, assim, olha só, o desafio que ele tem ali, e ele consegue, né? E ali no final eu falei assim, olha, Davi, você pode escolher agora a cor que você quer para colocar essa bolinha no lugar que você quer. E aonde que ele foi? Na cor verde. E aqui eu encerro, né, a minha fala agradecendo, né, por essa oportunidade de troca, por essa oportunidade de diálogo. Mas eu quero, Sueli, agradecer o Davi, né? Agradecer o Davi por todos os dias eu ter essa oportunidade de estar com ele, né, de olhar para mim. Eu sei que muitas vezes, enquanto professor, nós falhamos, né, mas esse olhar reflexivo de quanto eu posso, né, desenvolver proposta para que ele desenvolva. Eu quero agradecer ao Davi também por essa relação de reciprocidade, que ele aprende comigo, mas eu também aprendo todos os dias com o Davi, aprendo que a vida é bonita, que a vida é bela. Então eu quero agradecer a ele por essa oportunidade. Também quero agradecer a família, né, que de uma forma tão acolhedora, né, proporcionou esse momento também. Agradecer também a equipe diretiva do CEMEI, que tem um olhar atencioso. Eles têm um olhar atencioso para a educação inclusiva, né? Não só com o Davi, mas com todas as outras crianças que estão ali nessa unidade e necessitam desse olhar. É um CEMEI que as professoras têm esse olhar de inclusão. E agradecer também a equipe, né? A equipe dos professores, né? A gente sabe que sozinha não é nada possível, né? Como eu já falei, toda aquela proposta, né, foi necessário um trabalho em equipe. Então eu quero agradecer a todos os professores que contribuíram para que o Davi vivenciasse essa experiência. E já também quero agradecer por esse momento, vocês, né, por compartilhar, poder compartilhar e trazer essa visibilidade, né, dessas experiências tão ricas. A Michele estar aqui hoje, né, pessoal, trazendo toda essa proposta, é o nosso workshop, né, as práticas inclusivas na educação infantil. E são essas inspirações, né, de que a gente precisa, esse partilhar de conhecimento. Olha quantas adequações a Michele trouxe pra gente, que foi sim muito desafiador para ela, mas ela tornou possível, né, junto com as demais profissionais, as demais colegas dela. Elas foram lá, acreditaram no Davi e realizaram as propostas. E isso fica de inspiração, né? Como é possível fazer essas adequações, né? E hoje era isso justamente que a gente queria mostrar para vocês. A prática de um professor que acreditou no Davi, fez as propostas pedagógicas ali, fez as adequações necessárias para que ele pudesse participar. É desafiador, mas olha graças a essas adequações, que foram várias adequações, tanto de espaço, de material, nesse suporte, adequação de tempo, todas essas adequações foram o que permitiu o Davi participar de todos esses momentos, né? Inclusive nesse que nós estamos vendo, que ele também está participando de uma proposta ali, um momento de leitura, né? E ele está numa rede confortável, por ser um espaço externo ali, também está participando, né? Então a todo momento tem adequações para que ele se sinta pertencente à sala, né? E isso que a gente incentiva, né, inspira e quer mostrar para vocês.
é que não estamos dizendo que é fácil, mas nós estamos dizendo que é possível, né? Mas se a gente acreditar, a gente precisa acreditar, porque muitas vezes essa criança vai ter somente esse professor para acreditar. E esse potencial, a gente mostrar que ele tem esse potencial para ir muito além. Né, ali no momento do jogo nós vimos isso, a estimulação, o desafio que a Michelle estava dando para o Davi, de colocar as bolinhas nos lugares corretos e depois ele poderia escolher em qual lugar ele gostaria. Isso é acreditar no potencial, é dar um passo além com ele. Então, nós na verdade aqui agradecemos a participação da Michelle por trazer esse olhar hoje aqui para a gente e dizer que, Michelle, o Davi, né, a gente só conseguiu ver tudo isso hoje porque você acreditou nele, né? A equipe acreditou no potencial dele. E aí a gente pode ver todo esse desenvolvimento do Davi que é visível, né, nas propostas. E essas evoluções a gente vai acompanhando, cada slide a gente foi acompanhando as evoluções do Davi. Isso foi porque professores acreditaram no potencial dele. Então a gente precisa acreditar no potencial das nossas crianças e que todas elas aprendem, não no nosso tempo, mas no tempo delas. Só que a gente precisa oportunizar. A gente também precisa acreditar e criar caminhos, criar pontes para que ela acesse esse aprendizado. E foi justamente isso que nós vimos hoje aqui. Um professor que criou uma ponte até o aprendizado para que essa criança pudesse participar de todas as propostas. Então, né, em nome da coordenadoria, eu gostaria de agradecer a oportunidade, aqui a presença da Michelle, por estar aqui hoje conosco, participando dessa formação, né, e compartilhando todo esse trabalho lindo, né, como eu já pontuei aqui, de oportunizar tudo isso para o Davi. A gente quer, é uma inspiração, né? Hoje a fala da Michelle foi inspiradora, foi uma aula aqui pra gente, né? Foi muito bacana, então eu agradeço de verdade em nome da Coordenadoria de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado, a sua presença, Michelle. Nos encontramos aí pela rede e que a gente deixe aqui de inspiração, professor, que você se inspire no trabalho da Michelle, que é justamente isso, mostrar o potencial das nossas crianças, né? Quando a gente realiza uma adequação pedagógica, é para que ela realmente possa mostrar o potencial dela nas propostas e que ela consegue e que ela aprende. Então, muito obrigada, Michelle. Esse foi o nosso encontro de hoje, pessoal. Não esqueça que nós temos mais o nosso terceiro encontro, dia 20 de maio, e espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!